Galerinha, voltamos. Eita, olha aí. E a Sandrinha Mota aí colocando, voltando. Mas esse aí foi anteriormente. Eu quero ver o voltando atualizado, Sandrinha. Eu quero ver o voltando atualizado. Galerinha, técnicos em secretariado, vamos para cima? Vamos em cima de práticas? Técnicas e práticas secretariais. Olha aí, falou da Sandrinha, ela apareceu, menino, não é brincadeira não, e foi pelo YouTube, viu? Olha aí, o que nós temos hoje? Continuação da nossa pauta, do nosso conteúdo, agente de mudança, você, o secretário, como agente de mudança, e este agente de mudança é tendo esta figurinha que eu coloquei para vocês aí, ó, participando das reuniões. Então, vai ser a reunião específica, gente. Queria que o meu querido diretor compartilhasse a tela. A reunião é uma das principais metodologias para definições de tomada de decisões, certo? Ela está dentro da gestão, ok? Ok. Vai ter reunião de recursos humanos para ser feito algum comunicado interno que você vai ter que participar. Assim como vai ter reuniões do setor comercial da empresa, onde eles vão definir o que eles vão colocar nos produtos, os serviços, quais esses serviços vão ser prestados e o que vai ser comunicado para os seus grupos de interesse, que você vai participar, fazendo uma ata, por exemplo, não é? Então, saiba que você vai estar inserido na maioria das equipes, dos times, de setores diferentes. E que você vai ter que entrar um pouquinho na seara do conhecimento desses setores. Eita, professor, é mesmo? É. Não fique achando que você vai ficar só digitando lá, né? Comunicadozinho interno, não fica achando isso não. Tá? Que você vai só fazer a atinha, não. Você vai ter que participar, por exemplo, de planejamento estratégico, às vezes no conselho administrativo, fazer além da ata também relacionando o que vai ser executado no planejamento estratégico, levantando os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. Então, mecanismos voltados para a gestão e para que as pessoas já cheguem sendo qualificadas lá, né? Você chegando já qualificada lá, já vão saber que você não é um simples técnico em secretariado, que você estava onde? Se capacitando no canal Educação, entendeu? Então, falou em canal Educação, o pessoal vai tremer assim, vai dizer, eita, rapaz, a turma do canal Educação chegou aqui, os técnicos do canal Educação, o pessoal que se formou no canal Educação, ó, essa turma ainda é brincadeira não, porque essa turma tem conteúdo, essa turma sabe discutir, essa turma sabe aí reivindicar as coisas, não é brincadeira não. A turma já vai falar desse jeito, entendeu? Por que eu estou falando isso? Para que você mais e mais se aprofunde no que a gente está discutindo aqui com vocês, nas metodologias. Então, a reunião, gente, ela não foi criada assim, no acaso, dentro da gestão, não, tá? O técnico em secretariado, ele tem que participar das reuniões, como você está vendo ali, ó, ali, qualquer um pode estar sendo o secretário. O secretário pode estar de terno, ou ele pode estar só de camisa, ou ela pode estar de ternizinho ali e tal, pode ser o homem, pode ser a mulher, qualquer um ali pode ser o secretário, tá? Hoje, esta nomenclatura secretária está sendo valorizada por quê? Por causa do executivo. O executivo de executar e de estar participando dos principais processos decisórios da organização. Então, a tua mentalidade hoje vai ser voltada para isso, para contribuir com resultados lucrativos para a empresa e em cima da tua expertise, em cima do teu conhecimento, gente. Olha aí, olha o que eu estou colocando para você não chegar dentro da empresa e dizer, é bem que o tio Loyola falou, bem que o tio... Pois é, resultado, bem que o tio Loyola falou e você não prestou atenção. Presta atenção aí, tá bom? Retornando para os slides, então, com essa figura que faz abertura de quê? De um novo perfil do secretário, gente. O secretário como administrador. Professor, nunca vi uma coisa dessa, não. Eu nunca vi uma coisa dessa, não, teacher.
Tite, eu nunca vi uma coisa dessa, não. Pois veja, minha querida Sandrinha Mota. Pois veja, pessoal que está aí em Brasileira, em Colônia do Gurgueia, em São Julião. Vejam, porque senão você vai ficar para trás. Hoje, as noções de administração têm que fazer parte das suas funções em secretariado. Opa, então está inserido aí nas técnicas e práticas, professor? Tá. Por isso que eu estou colocando as nomenclaturas, meus queridos. Por isso. Porque o planejamento estratégico você tem que estudar a fundo sobre ele. Você tem que saber que ele vai ter repercussão no cliente, no financeiro, nos processos internos, que são as rotinas, no aprendizado e crescimento da organização, ou seja, que vai também ser uma parte de um mapeamento que você vai ter que fazer na gestão de relacionamento com o cliente, que você vai ter que estar lidando com dados, por exemplo, da logística, mas principalmente utilizando o planejar, o organizar e o dirigir, além do controlar. Porque o controlar você vai poder o quê? Avaliar. A valorização do profissional de secretariado está acontecendo, gente, porque eles têm consciência que vocês, hoje, são agentes de mudança, que vocês transformam, porque vocês chegam fazendo a conexão com todas as outras unidades estratégicas de negócio. O secretário com este novo perfil, ele atua como um assessor, mas não mais só como um assessor, mas como alguém polivalente, proativo, flexível, e a flexibilidade, inclusive, vem para o planejamento, certo? Isso tudo vem para o planejamento, porque planejamento estratégico, se ele for inflexível, pode ter certeza, a empresa quebra. A empresa quebra. Então, a responsabilidade, o dinamismo aparecendo novamente, já está no DNA do secretariado. O bom senso, o senso de responsabilidade, do mesmo jeito. Ou seja, não esqueça que esta palavrinha vai te acompanhar como práticas secretariais, porque você vai estar administrando o tempo, por exemplo, tendo discernimento do que é importante para o urgente e o circunstancial, sabendo que o que é importante é o que você tem que atingir de forma rápida, direta, a curto prazo. O que é urgente, você tem que atingir como? Você tem que atingir como? A médio prazo. E o que é circunstancial? A longo prazo. Opa, pois é. Por isso que você tem que estar alinhada com a gestão ou alinhado com os objetivos da organização. É por isso. Todavia, no entanto, este secretário, como administrador, sabendo fazer essa gestão do tempo, pode ter certeza que tudo vai se encaixar na cultura organizacional. Agora, tem que saber também de indicadores. Esse secretário, como administrador, tem que reforçar aquilo que a gente sempre falou com relação aos indicadores. Saber lidar com o cliente, habilidades comportamentais. Saber e ter a noção de finanças, então, habilidades lógico-matemáticas. Saber que vai estar lidando com processos internos constantemente, e esses processos internos são as suas atividades e as atividades de outrem também nesses processos. E, além de tudo isso, aprender constantemente, aprender para poder crescer continuamente em um modelo de melhoria contínua. Secretário como administrador, administrando as objeções, administrando as mudanças, gerenciando conflitos, influenciando de forma positiva as equipes, dando mais autonomia, solicitando a autonomia. Por quê? Porque vocês fazem parte de uma geração, que é uma geração que discute muito sobre isso. Uma geração que está aí conectada 24 horas, full time. E é por isso que a gente entra, por exemplo, em pautas comportamentais como essa. O que acontece muito dentro do secretariado?
olha só o que acontece. Olha só esses dois pontozinhos aí que eu estou dando ênfase para você ter a certeza de que, se isso chegar a acontecer com vocês, meus queridos, que é o assédio sexual, isso é crime, certo? O assédio sexual é crime. E o crime aí, ele precisa ser denunciado. Hoje, nós temos, a maioria, claro, né, um número grande de mulheres ainda continuam sendo secretárias, certo? A verdade é essa, um número grande. No entanto, a gente sabe que nós temos hoje várias formas de assédio. O assédio sexual e o assédio moral, meus queridos, ele é hoje um dos principais, tá? O assédio, ele é crime, está estipulado aí no Código Penal Brasileiro, Lei 10.224, de 15 de 5 de 2001, que estabelece o quê? O que ele estabelece? Constranger alguém como o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico, ou seja, é alguém que seja chefe ou líder dessa pessoa, porque geralmente é chefe, né? Não é líder, porque líder não assedia ninguém, tá? Com ascendências inerentes a esse exercício do emprego, ou cargo ou função. Ainda tendo um agravo, se a vítima for menor de 18 anos, porque a lei protege todos os trabalhadores, secretários e secretárias. O assédio como crime, gente, ele trata da prática desse constrangimento contra alguém, contra o intuito de obter vantagem de favorecimento sexual, de prevalecer nessa condição superior aí, mas quando ele é considerado, tem que se aplicar a lei, tem que existir a denúncia. É claro que muitas pessoas não denunciam porque têm medo de perder o emprego, mas vejam o que vem acontecendo nos últimos meses, esse ano mesmo, né? Muitas mulheres, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, foram assediadas moralmente e sexualmente. Por quem? Por quem? Inclusive, muitas secretárias, pelo presidente da Caixa, certo? Presidente da Caixa Econômica Federal. O que aconteceu? Bem, passou-se muito tempo até ser descoberto, tendo em vista que as pessoas que retinham essa informação não davam um prolongamento, achavam que era alguma situação de retaliação pelas decisões por parte do presidente. Mas quando isso começou a ser, né, constatado, isso como um assédio, constrangimento às vítimas, às secretárias que estavam dentro da Caixa Econômica Federal, aí a situação começou a aparecer as provas e o presidente foi desligado. Quem assumiu? Uma mulher. Mais do que justo, para instituir um novo modelo, e esse modelo que ele possa servir de exemplo, porque inclusive tinham outros diretores que estavam ligados a esta situação. E estes outros diretores estavam ligados à situação e estavam barrando as denúncias desses assédios. Então, gente, é um fator que nós paramos e colocamos para você refletir. O assédio, possivelmente você vai passar por isso, infelizmente, porque nós estamos numa sociedade machista e você precisa estar atento para isso, principalmente vocês, as mulheres, estudantes, técnicas em secretariado, atenta a essas situações. São tipos de assédios em que você pode ver de uma forma camuflada, o assédio moral, as brincadeirinhas, os stalkings, que é olhando os seus perfis na internet, os assédios virtuais, os bullyingzinhos, né, colocando as pessoas em situação vexatória e tudo mais. Mas, entenda, o assédio,
ele tem um cunho sexual, ele traz toda uma linguagem específica para a sexualidade, o assédio sexual em específico. Às vezes é o quê? É um forçar de um abraço, é o forçar de um beijo, é um forçar de uma carícia em determinada parte do corpo, é uma prática, principalmente, né, de fazer com que o parceiro, a pessoa que esteja lá, o colega profissional, esteja numa situação de vulnerabilidade, principalmente. Então, é um assunto delicado, mas que você precisa entender que é crime, gente, este contato que não é autorizado por parte de alguém que tem, hierarquicamente, está assim, acima de você. Mas, professor, pode ser, por exemplo, por um colega? Pode ser por um colega também, então tem que deixar claro também. É claro que a atitude, ela vai se caracterizar mais ainda se tiver uma relação de poder, não é? O desrespeito, a invasão de privacidade, ela vem em todo um contexto aí de importunação, por exemplo. Alguns acham que era um assédio sexual, mas às vezes é uma importunação sexual por ser um colega de trabalho, que às vezes tem uma mão boba, passa uma mão no corpo da pessoa, e isso tem que ser caracterizado, colocado como uma situação onde você, meu querido e minha querida, você está aí atento a essas situações. Aprenda sobre isso. Lembre-se, assédio moral é crime. Não esqueça disso. Por isso que a gente está dando ênfase a esta questão do artigo no Código Penal, tá? Reforçando, por exemplo, o que alguns dos sindicatos também estabelecem. Por exemplo, o Sindicato de Minas Gerais. O que ele coloca aí, ó? Uma propagandazinha falando sobre o assédio sexual no ambiente de trabalho, né? Colocando uma imagem aí, uma imagem bem, né, invasiva, que pode ser de um chefe ou de um colega, mas quem não respeita o não pode ir para a prisão. O assédio sexual é crime. Denuncie essa prática criminosa, tá? Porque a gente está falando de técnicas e práticas. E aí você pode achar que em determinada situação de aproximação, pode ser uma prática secretarial de aproximação, de relações interpessoais. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver, tá? Relações interpessoais é uma coisa e assédio sexual é outra. Pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela. Lembre do seguinte: relações interpessoais é você tratar as pessoas com assertividade, diferente de você tratar as pessoas com agressividade. Lembre-se disso. Lembra disso, tá? Você tratar as pessoas com assertividade, olha só, com assertividade é você falar para a pessoa o que ela quer ouvir e não o que ela quer escutar. Não é falar, é para falar o que ela não quer ouvir e não o que ela quer escutar. Falar o que ela precisa ouvir. Lembra disso. Quando você for assertivo com a pessoa, você vai ter o zelo, o cuidado do seu tom de voz, de estar só com aquela pessoa. É todo um procedimento, até mesmo de um líder, porque o líder, quando vai dar, por exemplo, falar sobre os pontos de melhoria de um liderado, ele chama essa pessoa em privado. Ele não fala dos pontos fracos na frente dos colegas. Mas é claro, naquele momento em que ele vai dar o feedback e vai pedir o feedback invertido para o liderado, ele vai falar o que a pessoa precisa ouvir e não o que ela quer escutar. O que a pessoa precisa ouvir e não o que ela quer escutar. E isso é uma forma assertiva de trabalhar a tua perspectiva de inteligência interpessoal, tá? Não tem nada a ver com assédio sexual ou moral. Porque ele está na função, desde que ele seja respeitoso, desde que ele não deboche, desde que ele não provoque, né? Desde que ele não ameace. Isso aí está característico. Então, como prática comportamental, você vai ter em alguns momentos que dar esse feedback, por exemplo, vai ser selecionada por seu líder para dar esse feedback, caso você esteja sendo preparado para ser líder também, tá? E aí você vai ter que saber a forma em que você vai tratar deste assunto.
Tá certo? Ok? Show de bola? Vamos que vamos. Vamos continuar o conteúdo, então. Então, veja. Nesta comunicação, falando nisso, né? A assertividade, ela é a máxima. E não a agressividade. Você vai ser agressivo, sabe com quem? Você vai ser agressivo com os processos internos, com as rotinas, focada neles, tentando fazer o máximo, tentando produzir com os processos internos, não é com as pessoas. Com as pessoas você vai ser assertivo. Então, vai trabalhar a tua capacidade de criar gestão do teu relacionamento com os networks, ou seja, quanto mais pessoas você tiver se comunicando, quanto mais pessoas você tiver em contato, como os fornecedores, por exemplo, mais você vai ter a proximidade, o entendimento e o diálogo. Isso faz parte, sim, de uma prática do dia a dia do secretariado. A facilidade de se comunicar, quer seja digital, quer seja visual, quer seja sinestésica, ou quer seja auditiva. Eita, professor, é muita coisa, mas você aprende auditivamente, você aprende, meu querido e minha querida, porque você vai estar preparado para o que der e vier. Meu técnico e minha técnica em secretariado. Você vai ter que aprender, por exemplo, a construir suas apresentaçõezinhas, a assessorar, por exemplo, o pessoal da comunicação, lá da assessoria de imprensa, vai estar junto com eles. Ou seja, olha o privilégio que você vai ter de andar por todas essas searas. É claro, se organizando no seu tempo, né? Porque o dia, por exemplo, da secretária está chegando aí, no final agora de setembro, tá? Está chegando aí o dia da secretária, o dia do secretário. Vamos comemorar. Mas aí, e aí nesta parceria, em contato com os parceiros, existe hoje esta autonomia? A maioria das empresas está tentando fazer isso porque ela delega para os secretários e secretárias o poder de decisão em relação a negociações com os parceiros, certo? A contratação, a cobra das entregas, ou seja, um papel gerencial, né? O agendar das reuniões. Eita, professor, e isso está dentro do teu pool, do pool de primeiro. Tá? Se você está numa empresa e você está remotamente trabalhando, você vai ter que acompanhar e monitorar, gerando soluções e principalmente acompanhando os pedidos desses clientes. Verdade, professor. Isso acontece mesmo. Acontece e muito, gente. Porque agora, mais e mais, o secretário ou a secretária, ele vai ter que estar sendo parceiro de todos os stakeholders. Olha aqui, stakeholders dos grupos de interesses, quer seja governo municipal, estadual, federal, quer seja parceiros, quer seja fornecedores, quer seja a sociedade, o cliente interno. Então, uma pessoa decisiva dentro da empresa, técnico em secretariado. Porque quando eu vou avançar nos clientes, eu tenho que fazer a gestão de relacionamento com o cliente, não é? Para isso tem um software. Um software. Que software é esse, teacher? É o software do CRM, meu querido e minha querida. Do CRM. Eita, professor, é aquele Conselho Regional de Medicina, né? É aquele Conselho Regional de Medicina, né, professor? Não, não é não, meu diretor. Não é não. É uma nomenclaturazinha em inglês. Em inglês. É o Customer Relationship Management. Eita, teacher. Cadê a aula de inglês? Cadê a aula de inglês, teacher? Pois é. O que você tem aí? Você tem o gerenciamento do relacionamento, o gerenciamento
do relacionamento de quem? Do cliente. É um software que faz isso, professor? É. Relationship, só que cliente é customer. E gerenciamento é management. Gerenciamento do relacionamento com o cliente. Opa! Então, você vai mapear qual foi a última vez que entrou em contato com o cliente? É isso, professor? É. Qual foi a última vez que você falou com este cliente? O que é que você precisa entender sobre ele para estar conversando, para você não chegar e você receber a informação e achar que vai poder falar alguma informação, qualquer informação, e aí? Como é que vai ser isso? Como é que você vai fazer quando você estiver lidando com este cliente, se você não tiver informações? Entra aí a tua capacidade, primeiro, de adequar a tua situação, o CRM, como um software que vai facilitar a gestão de relacionamento com as pessoas. Ele vem numa perspectiva, gente, de primeiro, ter uma ideia de como é que eu posso melhorar para encantar e surpreender os meus clientes. Como assim, professor? Lembra do seguinte, o CRM, gente, você vai estar lidando muito porque é uma ferramenta de gestão das informações com esse cliente, certo? A ideia é você melhorar o atendimento, de passar para satisfazer só, mas para encantar e surpreender esse cliente. Você que vai estar lidando com a comunicação vai ter esta noção mais e mais quando você for e tiver contato com essas informações. Porque você vai ligar, por exemplo, para um cliente e ele vai dizer com quem ele falou. Ele vai dizer qual foi o produto que ele comprou. Ok, mas você vai ter dentro do sistema todo o acompanhamento em relação a essas informações. Desde que quais técnicas, pelo menos isso é para ter, né? Quais técnicas, quais práticas foram utilizadas naquele momento onde aquele cliente foi abordado. Isso facilita para você? Claro, porque quando você entrar em contato com ele, você já vai preparado para as objeções. E se for dado para você a missão, para você repassar um produto, para você fechar uma venda, professor e vendedor, aliás, e secretário, vende alguma coisa? Meu querido e minha querida, é aí que está. Quando você atender o telefone, que for um cliente, se você não tiver técnicas de vendas também, eita, professor, mais uma coisinha que o senhor está botando para a gente, hein? Mais uma coisinha, mas aí é que está. Esta forma de lidar com o Customer Relationship Management é a forma que vai fazer você ser um profissional do século XXI diferenciado, certo? Um cliente diferenciado com um cliente interno diferenciado também, ou seja, você vai ser também um profissional que vai poder, por exemplo, contornar objeções com base no que você tem lá no sistema de informações. E aí você até fazer o fechamento, chamados fechamentos experimentais. Todavia, entendendo que esses fechamentos experimentais você vai facilitar para a empresa. Por quê? Porque não é só, gente, a equipe de vendas que vende, não. Não é só. Você tem que, além de ter essa perspicácia da nova nomenclatura de administrar as suas atividades, você tem que também ser um pouquinho de artista, né? Para estar passando por exemplo, situações difíceis e ali estar representando, você não está sendo fake, você está representando um profissional que você escolheu ser, que é o secretariado, só que você vai com a incumbência de vender um produto no atendimento, no contato com o cliente. Ponto. Um pouco de psicólogo para poder entender e escutar um pouco sobre este cliente, certo? E uma engenhariazinha
para poder arquitetar a forma e o plano que você vai fazer essa abordagem em relação às objeções do cliente. Então, as ligações, recebendo e direcionando essas ligações, mas não está. O vendedor responsável, por exemplo, aquele cliente não está. E aí? Essa ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente, ela é feita para gerenciar e analisar as interações com o cliente. Você é responsável por elas, por levantar também e ampliar quando tiver o contato desse cliente, estabelecer qual é a necessidade que ele queria daquele produto, qual era o desejo que ele tinha, o que ele queria otimizar com aquele produto e serviço. E você é o responsável por dar rentabilidade para a empresa. Ou seja, sabendo que isso faz parte do processo da plataforma de Customer Relationship Management. O Customer Relationship Management, ele é feito para isso, para você dar um suporte. Por exemplo, você não é vendedor, mas você vai acessar o software e você vai ter tudo que o vendedor fez para vender aquele produto. Aí ele não conseguiu, o cliente ligou para a empresa, você que atendeu, você fecha a venda. Se ele não estiver lá, se você der o telefone, a pessoa não atender e ele volta a ligação para você e aquele cliente estiver insistindo em comprar aquele serviço ou produto, você é o responsável por estar vendendo aquele produto. Por isso que a gente fala muito nessa perspectiva do contato com o cliente, de se aplicar uma prática e uma técnica da gestão ligada ao marketing, que é o Customer Relationship Management, a gestão de relacionamento com o cliente. Certo? Gerando soluções para a empresa. Não é apenas você ter a lista lá de contatos, não. Você reúne os dados valiosos dele, as informações pessoais, o histórico da preferência de compra. Você sabe como é que você pode atuar. Os benefícios, gente, são imensos, porque uma vez você entendendo sobre isso, você vai poder assessorar e progredir mais ainda na sua carreira. É claro que vão ter algumas planilhas que você vai ter que se aprofundar, é claro que você vai ter que ter mais interação, desenvolver mais essa perspectiva deste instrumento, mas lembra que o Customer Relationship Management é uma das práticas utilizadas que hoje os secretários têm para poder se diferenciar. E as secretárias também, para se diferenciar. Você vai ter que ter esse entendimento. Até porque você vai fazer essa conexão, por exemplo, às vezes, o produto está lá, está parado lá na logística, o que está faltando para autorizar? Bem, às vezes é só um detalhe e você pode ser a pessoa que gera esta solução. Não precisa passar para o vendedor para ele gerar essa solução. Você pode ser a pessoa. Então, lembre-se, todos dentro de uma empresa, eles são vendedores. Estão vendendo alguma coisa para a organização. Inclusive a secretária, professor? Inclusive a secretária. Certo? Olha só essa figurinha aí, no fechado acordo. Pois é, você pode estar acompanhando o executivo e vendendo junto com ele. Olha só que maravilha. Não tem essa história de que, eu só faço isso porque isso é das minhas atividades. Bem, se a empresa te limitar, aí é outra história. Mas se ela te der autonomia para você ampliar a tua capacidade de aplicação dessas técnicas, aí é outra situação também. No entanto, veja que este relacionamento que eu coloquei para você do CRM, do Customer Relationship Management, ele pode ser muito importante para você na tua trajetória. Por quê? Você vai entender que sempre quando você entrar em contato com o cliente, você vai ter que mostrar respeito, cordialidade, vai ter que dar prioridade para ele. Essa história de que eu não estou aqui, não posso fazer nada, você vai fazer com que a empresa perca o cliente. Não podendo atender em determinado momento, entre em contato para dar o retorno e o feedback, gente. O retorno, e esta palavrinha tem que ser utilizada na prática, o feedback, ou seja, o retorno, deixando claro que aquele cliente é importante para a organização. Deixando claro isso. Eita, professor, Então, tudo isso com foco em quê? Olha aí, o foco no cliente, tá? A setinha aí para dentro. Mas aí, quem é que está aqui? Quem é o cliente? O primeiro cliente, quem é? Que está aqui no centro. Quem está no operacional. Na operação.
Quem é que vem depois com o alvo? Quem está no tático, ok? E quem é que vem por último no nível o estratégico ou a estratégia? Eita, professor. Eita, então, meu querido e minha querida, olha só o alvozinho aí. É aí que vai acontecer o quê? Um colaborador feliz. O colaboradorzinho aí está feliz com a atuação da equipe, do time. Por quê? Porque os secretários, eles podem estar sentados e em pé, eles estão atuando em alinhamento com os 3 níveis hierárquicos, com o estratégico, com o tático, com o operacional. Mas o foco aqui é o quê? O operacional. Então, eu vou ter pessoas mais felizes e entendendo o que está acontecendo. E, principalmente, se receberem por isso, melhor ainda. Não é? Melhor ainda. Todavia, entendo o seguinte, ó, tem alguns sites que eu vou passar para vocês pesquisarem, assim como filmes, assim como artigos, tá? Para vocês se aprofundarem um pouquinho mais. Esse site aí é o site da Federação Nacional das Secretárias e Secretários, certo? Você vai encontrar lá a lei e regulamentação do Código de Ética, os artigos relacionados à carreira. Então, você pode acessar este sitezinho aí e você vai ter muita coisa da sua área. Dá uma pesquisadinha lá, não esquece de fazer isso quando puder, certo? Outros, 2 artigos que são muito importantes que eu queria ressaltar para vocês, que marcaram uma situação, tá? Que foi a questão da relação, primeiro, laptop e celular da secretária, né? Num perfil de executivo, uma matéria muito conhecida no estado de São Paulo, no Jornal do Estado de São Paulo, tá? Um artigo do Rodrigo Pereira, onde ele suscita aí o papel do secretário que mudou, né? Através das dicas e atribuições. Então, é um artigo que ele reporta muito o que a gente está falando. Outra situação que vocês podem pesquisar, as secretárias mulheres da imaginação. Outra com a autora aí do artigo, onde ela fala desta evolução da mulher, tá? No secretariado, no site do Sindicato das Secretárias também está lá, de São Paulo, por exemplo, está aqui o endereçozinho depois, né? Se não der para anotar, você vai na plataforma, dá uma olhadinha, e aí você, depois dá uma lidazinha, para você se inteirar um pouquinho mais sobre o assunto, tá certo? Sobre o assunto e se aprofundar um pouquinho mais sobre as suas práticas. Outra indicação que eu quero fazer para vocês, olha só, entender um pouquinho sobre práticas e técnicas. A indicação, meus queridos, de filmes. Tem esse que é Uma Secretária do Futuro. É antiguinho. Já tem no YouTube todinho, já dá para você, né, assistir do YouTube todinho ele vem de uma forma bem humorada, falando da perspectiva dessa mudança, os moldes de antigamente da secretária, aí pega de surpresa, por exemplo, o seu chefe, né? E aí, resultado, acaba sendo substituído, traz toda uma questão até mesmo ética, mas se reportando a situações de secretariado. Tem o Alexander também, tá? Um filme que começa com a cena que remete a antepassados lá do antigo Alexandre, tá? E aí entra um levantamento histórico até, são 2 filmes. Esse filme, Uma Secretária de Futuro, ele está no YouTube, tá, gente? Ele está no YouTube e dá para você assistir. Eu acho que ele é 1h30 mais ou menos, e dá para você assistir e entender um pouquinho desta mudança, né, de perfil do secretariado. No entanto, veja o seguinte, aqui você vai ver que há uma ligação de entender um pouquinho mais por que é que o secretariado se volta agora mais para o cliente,
Por que é que ele avança em cima dos processos internos, ou seja, a mudança das rotinas administrativas, tá? Além também de entender um pouquinho mais sobre as finanças das empresas e sobre o aprender e o crescer constantemente. O aprender e o crescer constantemente. Todavia, entenda o seguinte. Entenda aqui. Temos algumas questões que eu quero levantar para vocês. Por exemplo, a globalização, ela traz uma repercussão positiva ou negativa para as empresas? É um questionamento que eu faço para vocês, tá? Essas mudanças ocorreram em decorrência da globalização e qual é a repercussão que ela tem nas empresas? Muitas das vezes, nós sabemos que essas mudanças elas vêm a partir dos anos 90 no Brasil especificamente, mas a globalização ela vem contribuindo para um novo modelo de economia que afeta sim o secretariado, afeta sim essa nova forma de investir nas carreiras. Então, entenda que este contexto todo afeta nossas técnicas e práticas secretariais. Outro questionamento que eu quero fazer para vocês, você estudou já sobre o código de ética profissional, certo? Já sabe que tem isso para seguir. Você sabe disso, né? O artigo especificamente 10, ele é um artigo que fala especificamente de quê? Da competência do profissional, dele saber que ele tem que estar ali se identificando com a filosofia empresarial, que entra o quê? Aquela tríade, gente. A tríade da missão, visão e valores da organização. Você como um facilitador desta missão, visão e principalmente dos valores, meus queridos, dos valores. Então aí nós sabemos que o agir com facilidade nas relações interpessoais é a aplicação daquela inteligência social que eu coloquei para vocês durante as 2 aulas. Você, sim, é a figura-chave. Você é a figura-chave. E lembra disso, tá? Figura-chave que vai melhorar a comunicação por meio das suas práticas. Tá ok? Das suas práticas. Positivo operante? Ok, meu diretor? Então, com estas questõezinhas, nós colocamos para vocês e você já começa a entender o seguinte, é teoria e prática, tentando acionar aí o teu mecanismo de estar colocando em prática já no dia a dia. Fechado? Vamos para cima? Um grande abraço para vocês, meus queridos. Fica com Deus. Fui!